Boa noite a todos, Boa noite. aos amigos presentes aqui na nossa casa. Boa noite também aos que nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, abraçados e acolhidos pela nossa sociedade. Lembrando a todos que hoje a nossa atividade é um encontro dialogado e nós contamos com a colaboração, a participação de todos, fazendo seus comentários, suas perguntas, trazendo suas opiniões acerca do tema que será desenvolvido. Aqueles que desejarem a fluidificação das águas podem ir separando um recipiente, um copinho, que ao final da atividade os nossos benfeitores espirituais farão a sua fluidificação. Então eu peço a todos a concentração para me acompanharem na prece, que vai abrir os nossos trabalhos. Serenando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, buscando uma conexão com o alto. Pedimos a Deus que nos abrace fraternalmente, que o amigo Jesus esteja conosco, nos auxiliando no entendimento dos seus ensinamentos, e que os benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa casa nos envolvam em paz, em harmonia, em energias benfazejas. Que ao término da exposição de hoje estejamos mais atentos aos nossos pensamentos e às nossas ações, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Que a cada dia possamos ser pessoas melhores, praticando o amor ao próximo, a benevolência com todos, a caridade, a humildade e a indulgência. Assim, certos desse amparo, pedimos a permissão para iniciarmos a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de uma das bem-aventuranças, que é ser manso e pacífico, significa renunciar ao direito de defesa. É um assunto que vai ser explanado pelo seu Paulo e compartilhado com todos nós. Seu Paulo Salerno, por favor, bom trabalho. Obrigado, Beth. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome dos benfeitores de nossa casa espírita, os que estão aqui presentes e todos vós que estão aqui nos assistindo pelo Facebook. Acompanhado dos nossos amigos cães que latem aqui na nossa volta, vamos desenvolver esse tema, porque tem muito a ver com isso também. Porque quantas vezes nós nos irritamos porque os cães estão ladrando na rua, né? Incomodando, mas quando nós ficamos concentrados naquilo que vamos fazer, os cães param de ladrar. Então vamos ver que a mansuetude tem também os seus fundamentos na organização pacífica do nosso planeta, pacificando a nós, pacificando também os nossos irmãos menores, os animais, como os cães. Vamos lá. Nós vamos encontrar esse tema no capítulo 9. Claro que nós não vamos desenvolver o capítulo todo, mas nós vamos trazer aqui o fundamento desse capítulo. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. O registro é de Mateus, que está no capítulo 5, em versículos diferentes. Entre os 5 e depois no 22 também, 21, 22. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Esta é a bem-aventurança oferecida por Jesus para nós. Possuiremos a terra se formos brandos. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.
Depois, ali, para finalizar, também Mateus, no capítulo 5, versículo 21 e 22, ele traz um aprofundamento dessas duas posições de Jesus, os bem-aventurados brandos e pacíficos. Vamos ler. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Vamos ver o que significa esse raca. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada. Esse pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Muitos de nós conhecemos esse gesto, porque já vimos, ou já presenciamos, ou já tenhamos executado esse gesto em algumas oportunidades. Muito bem, mas aí nós vamos agora para o nosso diálogo, porque é esse o objetivo do nosso encontro. A pergunta inicial nós responderemos no final. Mas para começarmos, nós temos aqui uma. Nesse contexto do brando e pacífico, Jesus apresenta para nós uma lei. Essa lei, ela é formada por algumas virtudes, como por exemplo, brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Quem de nós já desenvolveu a brandura? Quem de nós está desenvolvendo a moderação? Quem de nós está desenvolvendo a afabilidade? Quem de nós está desenvolvendo a paciência? Essa é a pergunta que lanço. Então nós temos aqui possibilidade de responder brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Como nós vamos desenvolver isto? Essas virtudes? Já que na transcrição do Evangelho segundo o Espiritismo, isso constitui uma lei. Quando nós somos desafiados. A brandura, nós poderemos desenvolvê-la quando formos desafiados pela violência. A moderação, quando os ânimos estão exaltados e nós podemos pacificar. E a mansuetude, quando tudo à nossa volta conspira contra a paz. E nós vamos manter ali a mansuetude para com todos aqueles que querem desenvolver, por exemplo, a cólera. A afabilidade. Vamos desenvolver a afabilidade quando Deus nos coloca junto a criaturas que se colocam frontalmente contra o bem-estar do outro. A consciência tranquila, o bem ao próximo. Então somos desafiados a desenvolver a afabilidade e a paciência. Hoje estamos com uma carência muito grande de paciência. E pergunto então aqui para todos que estão aqui na nossa presença, na nossa sede, todos vós que estão aqui, quais dessas virtudes estão sendo desafiados ultimamente e como estão sendo desafiados? Vou esperar aqui uma resposta. Aqui a Regina já se movimentou. Para mim é paciência. Paciência. Então a Regina. Eu estou colocando provas e eu tenho que exercitar a minha paciência. E é um ato, é dia a dia, é uma construção. E não é fácil.
Então, aí eu peço paciência para Deus, e aí Deus me manda as provas, porque aí Deus, é uma forma de eu eu exercitar. pergunto, Deus te dá a paciência? A paciência a gente adquire, né? Ah. Deus dá as provas. Deus te dá as provas. As provas para eu exercitar minha consciência. Então, quanto mais tu pedir paciência, mais impacientes à tua volta irão acontecer. Com certeza, mas é É bom, isso? porque a gente vai construindo, né? É muito bom. E a gente vai aprendendo. Faço das suas as minhas palavras. Eu também preciso muito de paciência. E o senhor já me disse que quanto mais a gente pede, mais ele manda. Eu parei de pedir. Eu vou parar de pedir. Se tu quer aprender, tu ganha exercício. Mas é um exercício mesmo. Sim. E como é um exercício Difícil. mas a gente vai. Então, quando nós estamos precisando de paciência, Deus nos coloca junto aos impacientes para que nós possamos, dessa forma, desenvolver a paciência em Quando a nós. gente está, eu não, quer dizer, eu acho que eu sou impaciente, mas eu tenho, o Paulo disse que eu estou uma filha, que eu estou muito Ó, ansiosa. bom, é um outro problema. A ansiedade é um problema que pode ser. Não dá tempo ao tempo, não É. tem paciência. Isso. É isso aí. A gente não espera o tempo de Não Deus. espera o tempo de Deus. A gente Tem não que- espera. Isso aí é falta de resignação e paciência. É tudo que é para ontem, né? Quem mais aí? Temos as. A Nilva Hitzerburgo diz todas elas. Você perguntou quais delas, ela Sim. diz todas elas. Porque sempre nos achamos donos da razão. Sendo assim, um dia de cada vez. Muito bem, a Nilva está no caminho. Um dia de cada vez. Agora, claro que nós teremos dias que seremos muito confrontados com aquilo que nós ainda estamos por construir, né? E é justamente esse momento que nós deveríamos agradecer ao Criador por estar nos colocando em exercício evolutivo. Mas a gente não pensa assim na hora, que a criatura vem e nos desafia. E nós já aceitamos o desafio e daí perdemos toda a nossa razão. A Cabúcia Mendes diz que diante de uma sociedade tão materialista e imediatista, é uma ótima oportunidade para exercitar a afabilidade, a brandura e a doçura. É. Dentro desse contexto materialista, realmente, e do imediatismo, realmente isso é um desafio para todos nós. O Uber não chega na hora que nós estamos esperando, mas ainda tem. Vai levar 4 minutos. Parece uma eternidade, gente. Cancela. Cancela. Né? Nós não temos mais paciência, vai ser lá 4 minutos o Uber. Mas há pouco tempo nós íamos para a parada do ônibus, esperar meia hora e estava bom. Mas é a questão materialista, é o tempo. Né? Nós sempre temos tempo de menos. Mas, Sim, Luiz. na verdade, o que mais nos perturba são as aflições. A gente se aflige por qualquer coisa. E essas aflições nos levam, então, a entrar em combate. Primeiro conosco mesmo, e depois com o próximo. E é isso que vai causar transtorno para a gente, né? Porque a regra, o ensinamento maior é amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus quando eu começo a entender que tudo que Ele está me colocando serve para me construir tudo que eu preciso para subir na escala espírita. E quando eu entendo isso, eu me resigno e estou amando a Deus. Uhum. Quando eu entro e ao próximo, quando eu começo a pensar que ele está causando aflição, que ele está me causando algum transtorno, eu não estou cumprindo esse mandamento que é amar o próximo. Então, quando eu percebo isso e eu começo a ter paciência com o próximo, resignação, eu estou cumprindo as duas leis e aí muda tudo. Sim, sim. Exatamente. Só para aqui trazer essa colaboração do Luiz Carlos, ele está dizendo que quando nós exercitamos a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, nós estamos dentro da lei de Deus. E quando não praticamos isso porque somos desafiados por todo momento, nós saímos da lei
e saindo da lei nós nos infelicitamos. Quem mais aí, Beth? Os Neil Klein diz que o livro Algemas da Alma traz exemplos de amarras, que são a tristeza, a ansiedade, o orgulho, a vaidade. Amarras ao nosso passado, né? Isso nos atrela a condições de inferioridade ainda, quando estamos na expectativa de crescer, de evoluir, algo ainda nos prende no passado, que não é um passado assim de flores e perfumes, né? Estamos presos a nós mesmos. Eu chamaria isso de o inconsciente passado, né? Que é ele que fica Sim. pulando. Exatamente. Por isso. A Roberta Sampaio disse, eu acho que a resposta para a Grátia é isso. A minha ansiedade me faz deixar muito impaciente e querer agarrar o mundo com as mãos, querendo resolver tudo e acabam não pensando em mim e adoeço. Olha aí. É isso aí mesmo, Roberta. É bem assim que acontece, né? Nós nos desgastamos desnecessariamente porque nos achamos insubstituíveis e outro não poderá fazer aquilo que nós estamos fazendo. Lê do engano. Nós vamos desencarnar e tudo vai ficar por aqui, né? E vai continuar tudo igual, né? Sim. A Regiane Reis diz que ainda não alcançamos essas virtudes, nem com nós mesmos, somente quando sentirmos dentro de nós a virtude em desenvolvimento, conseguiremos pôr para fora e compartilhar. A Regiane está dizendo que é um trabalho de mudança íntima, mudança interna, de comportamento mental, né? Construído através dos nossos pensamentos e das nossas ações, para desenvolver pouco a pouco essas virtudes. Agora, só poderemos desenvolver essas virtudes quando desafiados, né? Graças a Deus, todos os dias nós temos desafios a vencer. Nem sempre nós os aceitamos. A maioria das vezes nós queremos rejeitar os desafios que Deus manda para nós. E dizendo que Deus é ingrato para conosco. E não é. Isso é amor. Ele está ali trazendo exatamente o trabalho para que nós nos desenvolvamos e nos aproximemos do cumprimento da lei. Mais alguém? A Antônia Tota. Depois o Alex. Diz, precisamos nos respeitar e respeitar ao outro, tolerar as nossas dificuldades e as dificuldades do outro. Conviver não é fácil. Há que se ter uma boa dose de paciência, de tolerância, de resignação, de mansuetude, de brandura, de moderação, para conviver com essas criaturas. E veja, se nós formos fazer uma conjugação do conviver, é viver com. Que tal? Viver com aquela criatura, aquela situação. Temos que aprender. E esse aprendizado só pode ser feito, como Jesus muito bem demonstrou isso, pelo exemplo. Isto é, realizando o exercício como deve ser realizado. O Alex queria comentar? Uma coisa é muito certa. Nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, pedirmos o que quisermos. Mas uma outra coisa é mais certa ainda. Nós só seremos atendidos aquilo que merecermos de fato. O Alex traz a questão do merecimento. E esse merecimento é julgado por nós ou por quem ele é julgado? Nós não, né? Por nós não. Nós achamos que não, né? Sim. Nós achamos que sim. Nós achamos que é decisão nossa, né? Merecer ou não merecer. Mas eu sou uma pessoa tão boa. A Beth está dizendo assim, que nós somos uma pessoa tão boa. Mas, então a gente não pode esquecer que nós, conforme os Espíritos nos adiantam, somos juízes, maus juízes em causa própria. Então, quando somos desafiados, é Deus nos convidando a mudanças para melhor.
Às vezes nós aceitamos o convite, outras vezes nós rejeitamos peremptoriamente, como na fábula, na parábola, né, do festim, né? Nós podemos aceitar o convite ou declinar. Cabe a nós a escolha, temos esse livre-arbítrio. Agora sabemos que a nossa escolha será também acompanhada de uma responsabilização. Tem consequências, né? Sim, isso. Escolhe. A Roberta Sampaio diz que tudo é de acordo com o nosso merecimento. Tudo de acordo com o nosso merecimento. Esse merecimento é construído pelo que nós fazemos de bem e pelo que fazemos de mal. É o somatório do bem e do mal, das ações boas e das ações más. É também constituído pelos acertos e pelos equívocos. Então esse merecimento, muitas vezes, nós só olhamos por um aspecto, por aquele aspecto que nos é favorável. Como aqui a Beth ironizou, mas eu sou tão boa. Será? Né? Vamos olhar todos os lados. O Silvio, lá no fundo. Esclarecimento. Se nós somos juízes parciais, né, e Deus nos ajuda, onde é que está Deus? Não está na nossa consciência? Consciência. Deus está na nossa consciência. Então somos nós que nos julgamos, só que nos julgamos mal. Isso. Mas o impulso está ali, prestar atenção nos nossos atos. Por isso que os Espíritos dizem que nós somos maus juízes nas nossas próprias causas, né? Severíssimos para com os outros. Conosco não. Conosco não. A sentença para nós, né? Favorável, né? Sim. Tem. Luiz? Os Espíritos nos dizem que nós só sofremos quando nos afastamos da lei, né? E a lei a gente já sabe, que é amar a Deus e amar o próximo. Está contida toda a lei aí, né? Então, precisa um mecanismo para a gente saber que está afastado da lei, né? E esse mecanismo vem sempre com a dor. E aí, quando chega a dor, né, que é o ressentimento, a irascibilidade, os tormentos que a gente esbraveja contra o Criador, né? Uma série de coisas que a gente produz vão ter um efeito mais à frente. Sim. E esse efeito vai chegar com a dor. Então a gente tem que, nessa etapa, se perguntar o que é essa dor que eu estou passando, né, tem para me contribuir para as mudanças que eu preciso fazer. É só assim, né? Só assim. Mas nós ainda não estamos nesse estágio de consciência, conforme que o Luiz está nos trazendo, né? De analisar aquele momento de dificuldade, de dor, enfim, de qualquer situação negativa e perguntar a si mesmo, o que eu preciso mudar agora? A resposta é simples, porque os Espíritos já nos deram essa resposta há muito tempo. O homem somente é infeliz porque se afasta da lei de Deus. Ora, qual é a conclusão que tiramos? Se eu estou infeliz, é porque me afastei da lei. Mas, como somos maus julgadores em causa própria, quase sempre nós dizemos, mas sou infeliz porque a Beth não me ajudou, não facilitou o caminho para mim, né? A gente só joga para os outros, quando deveria, realmente, eu estou passando por essa situação porque eu descumpri a lei e vou daqui para frente, em cima das minhas potencialidades, buscar me enquadrar na lei, cumpri-la. Tu sempre cita uma sigla. A Rosane quer falar? Sim, Tu Luiz. lembra da sigla que os alunos falam que devemos seguir, né? Conhecer, vivenciar, Conhecer, meditar, e vivenciar, né? sentir e viver. Então, conhecer, meditar sobre o conhecimento, sentir o que esse conhecimento está tocando em ti e depois colocar em prática, viver o teu conhecimento. É isso, isso é para tudo. Nem sempre a gente faz Não isso. é só para a vida espiritual, é para a vida material também. Nós precisamos aprender isso. Conhecer,
meditar em cima desse conhecimento, sentir, ver qual é o sentimento que está me tocando aqui. O que mexeu aqui comigo? E viver aquele conhecimento. Quantas criaturas sabem que o fumo é um malefício, mas continuam fumando? Pronto, ela não meditou, ela não sentiu e ela não está vivendo. Um autômato, né? E nós, com os nossos outros vícios, vícios morais, também somos assim. A gente sabe que está errado ser maledicente, mas a gente consegue deixar de ser maledicente perante uma situação qualquer? Então significa que não somos nem brandos, nem mansos, nem pacíficos, porque ainda estamos no julgamento, né? Maliciando a atitude dos outros sem estarmos vestindo o chinelo do outro. A Antônia Tota disse que colocar em prática é o que falta muitas vezes. Colocar em prática, exatamente. E aí está a grande sacada da nossa mudança. Porque conhecemos já. Conhecemos as mensagens do Cristo, maravilhosa, nós nos banhamos de lágrimas com as passagens dele. Aquilo nos toca profundamente, achamos muito lindo. Mas na hora do trânsito, ali nós abandonamos todo, rasgamos o Evangelho, botamos fora e nos atiramos como feras sobre o nosso irmão. Alguém que venha e nos traz um prejuízo moral ou financeiro, nós já vamos imediatamente à desforra, se não corporalmente buscamos a justiça para resolver aquilo, quando nós deveríamos resolver entre nós. Os Espíritos dizem, olha, se tu errou com o irmão, vai ter com ele ainda agora, enquanto estás no caminho com ele. Ele não disse para ir para o juiz, para o tribunal esse ou o tribunal aquele. Vai lá e te acerte com o teu irmão. Mas o que a gente faz? Nós queremos eliminar o outro. É aí que a gente coloca os instintos a serviço. A serviço, não o amor. Isso mesmo. Mais algum? Temos tempo ainda. Essa etapa, né, Paulo, de viver, né, de sentir, de meditar, né, de conhecer, é uma etapa que a gente tem que ir construindo aos poucos. Nós não podemos Dar saltos. isso não existe, né? E então quando aparece uma oportunidade, a gente tem, agora eu preciso exercitar, né? Então, cada oportunidade que aparece, a gente tem que exercer. E isso a gente não faz, né? A gente já sai chutando a bola logo de saída, né? Então tem que primeiro ouvir, né? Que era o que mais Jesus fazia, né? Ouvir o outro. Isso não está presente, né? Isso precisa automatizar, ouvir o outro. Ouvir o outro. Nós, infelizmente, ainda não aprendemos a ouvir o nosso irmão. É necessário desenvolver. E a própria natureza já diz isso, né? Temos 2 ouvidos e uma boca. Deveríamos ouvir o dobro daquilo que estamos falando. Beth, tem mais alguém? Tem. O Rodrigo Santiago disse que nos falta amor, a causa do Cristo. Mártires primitivos deram a vida pela causa. E nós o que estamos dando? Um pouco da nossa atenção e ainda pouco. O Rodrigo chama atenção ao que os nossos mártires deixaram para nós como doação de si para com a humanidade, saindo da sua condição de materialidade, isto é, eles não se entendiam como um corpo físico, porque a grande maioria de nós ainda se sente corpo físico e não espírito, e é esse exercício que nós precisamos realizar, sentir-se no corpo físico, mas sentir-se espírito, e não um corpo físico que tem um espírito. Esse é um trabalho ainda a ser desenvolvido por todos nós, espíritos de terceira ordem. Se não temos mais ninguém, nós precisamos ainda responder àquela pergunta inicial. Ser manso, brando e pacífico significa renunciar ao direito de defesa? Claro que não. Jesus nos ensinou,
sejais brandos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Então temos que nos defender. Nós temos que primar pela nossa defesa, a defesa do nosso organismo físico, do nosso corpo, das nossas condições. Nós temos que fazer valer tudo isto quando os outros são os assambarcadores. Então é necessário, porque somente assim nós iremos colocar em prática essas 5 virtudes que constituem uma lei, segundo aqui nós lemos no Evangelho, que é a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. O conjunto dessas 5 virtudes é uma lei. Lei que precisamos desenvolver no nosso dia a dia. Ir dormir, por exemplo, pacificado consigo mesmo. Pedir o alto perdão. Fazer propósitos de, no outro dia, melhorar. E se erramos com alguém, procurar no outro dia acertar com aquela criatura. Indo ao encontro dela, para que possa acertar aqueles pontos que ficaram descobertos ou negativos. Sanar dúvidas. Porque nem sempre nós nos expressamos claramente. E o outro também não decodificou claramente a nossa mensagem. Criamos atritos. Isso é natural, dada a nossa condição evolutiva ainda. Nós muitas vezes pensamos e não conseguimos traduzir o nosso pensamento fielmente através das palavras, das frases. Então é necessário que nós busquemos essa condição. Sermos brandos, pacíficos, prudentes, como as pombas. Mas não podemos esquecer que temos que também exercer a prudência da serpente. Não podemos, porque nós temos que valorizar os instrumentos que Deus colocou à nossa disposição. A começar pelo nosso corpo físico. É uma dádiva de Deus, para que nós possamos nos exercitar nesse mundo material. As circunstâncias também que estamos vivendo, as condições que estamos experimentando, tudo está posto para a nossa conquista evolutiva. E precisamos defender, portanto, essas circunstâncias todas, preservando-as da melhor forma possível, sem, no entanto, revidar, contra-atacar. É para defesa, não é para atacar. Então busquemos, meus irmãos e minhas irmãs, desenvolver tanto quanto possível a brandura, a mansuetude, a moderação, a afabilidade e a paciência. Desejo a todos um final feliz. Lembrando que estamos aí no mês de outubro, Outubro Rosa, onde as nossas mulheres jovens devem buscar a sua saúde, fazer os seus exames, não esqueçam, porque precisamos preservar os nossos instrumentos de manifestação aqui no mundo físico. Até porque todos nós, um dia, fomos dependentes, altamente dependentes de uma mulher. Talvez ainda sejamos, ainda hoje, necessitados delas para sobreviver. Bom, ficamos por aqui. Vou passar a palavra a Beth, então, para o encerramento, conduzir aqui nas tarefas que temos ainda, 2, desejando a todos um bom final de semana feliz e uma abençoada semana. Até lá, boa noite. Obrigada, São Paulo. Bem lembrado do Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama. Todas as mulheres precisam se cuidar e vale bem essa lembrança.
Passamos pelo Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à prevenção do suicídio, e infelizmente não é só em setembro que os suicídios acontecem. Então, aos sábados nós dedicamos a nossa irradiação para aqueles que cometeram suicídio e aqueles que ainda em aflição estão procurando por ele. Então eu peço a todos que se conectem uma vez mais, no alto, pedindo assistência e luz para esses irmãos que se encontram atormentados, em aflições, que não conseguem lidar bem com as provas, não encontram uma solução para os seus problemas e pensam em pôr fim ao corpo físico, imaginando que com a morte do corpo físico trarão fim aos sofrimentos da alma. Eles não sabem, Pai, que o sofrimento será ainda maior ao tirarem a vida do corpo físico. Estarão transgredindo uma lei divina e estarão em breve no vale de lágrimas. Pedimos por esses irmãos, Pai, que essa prece alcance a cada um que pensa em cometer o suicídio agora. Que eles sejam alcançados por almas amigas, por espíritos benfeitores, que tirem essa ideia da cabeça de cada um deles. Pedimos também por aqueles que já cometeram suicídio e se encontram em sofrimento no Vale dos Suicidas. Que Maria Mãe Santíssima, com a sua equipe de trabalhadores, alcance também esses irmãos que sofrem, que eles sejam acolhidos e esclarecidos e que recebam uma nova oportunidade de uma nova jornada no corpo físico, onde aprendam com muita resiliência com as provas que vão passar, sempre com fé em Deus, sem nunca duvidar da sua bondade. Pedimos também pelas famílias desses irmãos que já cometeram suicídio e choram tristes, em luto, por não entenderem muitas vezes o motivo que levou esses entes queridos a cometerem esse ato desatinado. Que Maria Mãe Santíssima, como mãe bondosa, abrace a todos esses irmãos com o seu manto sagrado, levando esse lenitivo a todos eles. Que assim seja. Então vamos nos encaminhando para a última etapa do nosso trabalho essa noite. Eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem e ainda com o pensamento elevado. Pedimos aos benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa casa, que envolvam a cada um aqui presentes e também na plataforma e suas famílias, que sejam banhados com esses fluidos benfazejos e que em cada célula dos seus corpos recebam esse fluido amoroso, cheios de paz, de harmonia e de equilíbrio do corpo físico e do espírito. Pedimos ainda que esses irmãos adentrem os nossos lares, cômodo por cômodo, deixando lá essa luz azul abençoada, tirando de lá todo sentimento negativo e também fluidificando as águas expostas, que nela seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Assim, cheios de gratidão, pedimos a permissão para encerrarmos a atividade dessa noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos, os que nos acompanharam pelo Facebook, aos que se encontram aqui na nossa casa. Tenham todos um ótimo final de semana.